Olá pessoal, me chamo Leandro Augusto e nós temos o nosso canal, Leandro Augusto Eu Sou. Perfeito? Até aí tudo bem. Mas pessoas me perguntam assim, mas Leandro, isso tem a ver com alguma religião? Isso está relacionado com algum tipo de crença? Não, nenhuma. Ah, mas eu já ouvi dizer que existem tipos de religiões que falam dessa questão do eu sou. Bom, desconheço, mas se existem, digo a vocês, no nosso caso não é dogmático, não tem nada a ver com religiões. Então vamos entender um pouco o que é essa estrutura. Porque veja só, diversos autores vão falar um pouco sobre essas estruturas de corpos, estrutura de onde nós viemos. Só que essas estruturas elas são assim vistas de formas diferentes por autores diferentes. Aqui eu vou citar um dos autores que eu gosto muito, acompanho, tem os cursos que eu faço dele, tem livros que eu leio dele, que é o autor Rodrigo Romo. E no seu livro do Método Ron, ele explica um pouco sobre essa questão da estrutura da alma. E quando fala ali sobre a estrutura da alma, fica uma coisa assim um pouco mais fácil o entendimento. Eu digo um pouco mais fácil, mas não completo o entendimento. Sabe por quê? Porque muitas vezes a nossa compreensão, a nossa razão humana, ela atrapalha, ela turva o sistema. Nós bloqueamos qualquer concepção, porque nós viemos de uma concepção de entendimento de Deus. E aí, você quer logo colocar que existe uma conexão Deus e nós, Deus e tudo, e acabou e pronto. Mas você observa que na nossa sociedade nós temos divisões, inúmeras divisões. E por que não seria lá para cima da mesma forma? Bom, então vamos partir do princípio que existe um Criador, tá, que criou uma sequência de divisões. Tá? E essas divisões vamos colocar como um Criador. Não vamos aqui dizer se ele é Deus ou se ele não é Deus, ou o que é, certo? É lógico que a partir da nossa consciência, qualquer coisa que seja acima de nós, faz parte das histórias, faz parte da história da humanidade, que as pessoas começam a dizer que são deuses, certo? Bom, então nós vamos fazer o seguinte, vamos pegar um pedaço dessas informações trazendo para nós e vamos deixar essa parte que fica lá para cima, ou seja, que é muito além da nossa compreensão, de lado. Não que o que eu vou falar não faz parte, ou seja, vai ser fácil a compreensão. Então, o que ocorre? Existem divisões que são ditas assim. Temos a supramônada, que é uma consciência maior, que se divide dentro de toda essa estrutura que nós vamos chamar de uma estrutura de alma, ou melhor, que o autor chama de estrutura de alma. Existe a supramônada, que é uma consciência que se divide em mônadas. E que essas mônadas irão se dividir em eu sou, ou seja, consciências de um eu sou. Esse eu sou irá se dividir em espíritos, ou espíritos-alma. E depois esses espíritos irão se dividir em almas. E estas almas irão se dividir em fractais de almas. Ou seja, se nós pegarmos essa supramônada se dividindo, que elas se dividem assim entre 12 até 144 partes, nós teríamos aqui, como sendo um fractal de alma, nós estaríamos falando na casa acima de 60 bilhões de partes. 60 bilhões de partes de somente uma estrutura de supramônada, onde existem diversas estruturas. Existem diversas estruturas dentro do universo. E não existe somente um universo, existem diversos universos. E olha só, que quando nós estamos falando disso, se você pensar na estrutura de universo, nós estamos falando do universo, depois nós estamos falando de galáxias dentro do universo. Nós estamos falando de sistemas solares, ok? Ou seja, o quanto nós estamos falando de estruturas que são diferentes da nossa concepção. Mas voltemos então na questão da estrutura da alma.
Se nós somos mais de 60 bilhões de partes de uma supramônada, a grande pergunta é, no nosso planeta nós temos 7,7, 7,8, aí, vamos dizer, 8 bilhões de pessoas no máximo. 60 bilhões? Quantos outros planetas com a mesma capacidade da Terra nós teríamos? Ok? Bom, mas por que existem essas divisões? Por que essas divisões acontecem? Elas acontecem porque nós não conseguiríamos, o nosso corpo biológico, nosso corpo físico, nós não conseguiríamos ter toda a energia que eles têm, que seria trazida para nós. Então nós temos que passar por essas divisões para que hoje nós tivéssemos um fractal, um pedacinho só dessa energia, para que aqui na matéria, ou seja, na parte física, na parte que vivemos hoje em dia, nós entendêssemos as coisas que aqui acontecem. E aí, entendêssemos e fizéssemos o processo inverso, para que nós possamos, o quê? Voltar nesse processo inverso até o nosso eu sou. Depois até as nossas mônadas, supramônadas e assim por diante, levando a experiência do que nós estamos vivendo aqui na matéria bariônica. Legal? Muito legal. Confuso? Tenho certeza que é. Principalmente para quem está escutando esse vídeo a primeira vez. Quem está escutando falar sobre isso a primeira vez. Então, o que ocorre? Isso que ainda tem uma coisa que muitas pessoas dizem, né, que vale até a pena falar um pouquinho, sobre essa questão de almas gêmeas. Porque quando a alma se divide, e ele vai se dividir nessa questão, sai de espírito e alma e depois fractal de alma, se divide inclusive não só nos corpos físicos e sutis, mas inclusive na questão sexualidade, o masculino e o feminino. Porque nós temos vários outros seres que necessariamente não estão relacionados com os humanos. Bom, e aí as pessoas dizem, mas então eu vou encontrar a minha alma gêmea, né? Achando, acreditando que a sua alma gêmea seria a melhor das coisas. Veja bem que após a divisão você tem uma experiência que é diferente da outra experiência. E não é nesse completar desta forma que vocês conseguirão atingir determinados objetivos melhores. Nós temos que atingir objetivos melhores de dentro para fora. É o nosso poder pessoal, porque nós temos a nossa experiência. Tanto que muitas pessoas dizem que almas gêmeas geram mais conflitos do que qualquer outra coisa. Nós estamos aqui neste planeta para buscar as nossas experiências e nos completarmos ressonando com pessoas semelhantes a nós. Aí sim, aí nós vamos ter uma experiência melhor. Então, voltando ao começo desse vídeo, dizendo para vocês que o eu sou do Leandro Augusto não tem nada a ver com relações religiosas, dogmáticas, crenças desse tipo. Tem a ver com uma estrutura muito maior. Tem a ver com algo que foge da nossa compreensão. As pessoas se conectam através de ressonância. Elas estão entrelaçadas por determinadas situações. Então, se você deseja se elevar espiritualmente, elevar a sua frequência, retornar, fazer o caminho inverso para levar a sua experiência, não é ressonando com situações aqui na parte física densa que você vai conseguir. Porque tudo isso que eu estou me referindo são partes sutis, são partes de elevação da frequência. Poucas pessoas vão entender o que eu estou falando, mas aqueles que vão entender vão simplesmente ter uma explicação um pouco melhor. Vão entender que como que funciona essa estrutura. E se por um acaso quiserem ler ou estudar mais, como eu citei o autor Rodrigo Romo, os cursos dele, as lives, ou seja, os canais dele, sigam e tentem entender um pouquinho mais sobre a situação. É uma personalidade pública que simplesmente tem grande conhecimento e diferencial para passar para todos, ok? Mas aqui no nosso canal, o objetivo é fazer essa ponte entre as pessoas que estão vendo essas informações, tendo essas informações pela primeira vez. Leandro Augusto, eu sou. Agora você entende o que é o nosso canal. Gratidão e até nosso próximo encontro.